Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom estarmos na casa de Deus para ouvirmos da sua palavra, para aprendermos mais dele desta noite. Louvado seja Deus por nos ter outorgado a sua palavra antes da fundação do mundo, para que por ela fôssemos consolados dia a dia, para que por ela pudéssemos nos comportar em uma sociedade que tanto nos aflige, para que através dela soubéssemos nos comportar conforme a sua palavra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Se vocês estiverem em Hebreus, é perto de Pedro. Hebreus é o barquinho. Pedro, Tiago e João são aqueles que navegavam no barquinho. Nós cantamos desde pequeno, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Para a gente gravar fica mais fácil assim. Hebreus, o barquinho, Pedro, Tiago, Pedro e João. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Nós leremos tão somente o verso 8 e o verso 9. 1 Pedro 3, dois versículos nesta noite. O verso 8 e o verso 9. Acompanhe a leitura, por favor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante de Ti, alegres, ó Deus, alegres por podermos compartilhar da Tua palavra, por podermos ouvir do Senhor. Nós já Te adoramos, ó Deus, pelo que o Senhor é. Nós já Te louvamos por todos os Seus benefícios para conosco. Nós, ó Pai, já confessamos os nossos pecados diante do Senhor, sabedores que em Ti encontramos perdão, ó Pai. Agora imploramos, fala conosco, ó Deus, fala conosco. Usa, meu Pai, como instrumento, ó Pai, para abençoar os irmãos nesta noite, através da Tua palavra lida. Nós queremos ouvir de Ti. Como já orou o nosso amado Diácono Diego, ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Que nossos corações sejam terrenos férteis, ó Pai. Que haja transformação, que haja mudança de vida. Que nesta noite, ó Pai, onde a Sua palavra for pregada, ó Deus, que haja salvação, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, Senhor. Pedro, ao escrever essa missiva àqueles que se encontravam nas cidades que ele cita no começo do seu livro, ele nos traz algumas considerações acerca de relacionamentos que nós temos que ter. Se você virar a sua página antes desse texto que aqui nós lemos, nós vamos ver que Pedro trata do rei e dos seus conservos. Nós vamos ver que Pedro trata dos senhores, ou no dia de hoje, dos empresários e aqueles que trabalham para os seus empresários. Nós vamos ver que Pedro trata dos relacionamentos dentro de casa, a expressão submissão da mulher que tanto afronta os nossos ouvidos quando nós não entendemos isso, sabedores de que cada um tem um papel dentro da família que Deus criou. Ele diz: tratai, homem, a sua mulher com dignidade. Guardem isso. Ele traz um tratado sobre oração e uma única expressão: que se vocês não tratarem elas bem, as suas orações não serão ouvidas nos céus. Em uma simples expressão, ele traz um tratado sobre oração. Pedro discorre sobre isso. Ele vai dizendo como deve ser o nosso comportamento na sociedade que nos envolve. Ele vai nos dizer como deve ser a nossa postura diante daqueles que têm autoridade, a nossa postura diante daqueles que juntam riquezas, e juntando riquezas, nos permitindo trabalho, nos permite ser sustentados, nos permite ter a comida de todo dia, roupa para nós vestirmos, a maneira então como nós devemos nos portar diante deles.
Ele faz então também um tratado sobre a maneira como homem e mulher devem se portar no relacionamento cristão. Pedro discorre sobre tudo isso, como autoridade que lhe foi dada, como aquele que viu Cristo ser crucificado, ser morto, ser ressuscitado, mas viu a maneira como esse Cristo se portava diante daqueles que o cercavam. Com essa autoridade, Pedro então escreve. Ele diz agora, finalmente. Não finalmente como se fosse um fim de tudo isso, mas ele diz, finalmente, eu preciso conversar com vocês agora, que são cristãos. Finalmente, eu preciso conversar com vocês agora, que frequentam as igrejas que pertencem a Cristo. Finalmente, eu preciso conversar com vocês agora, a maneira como vocês têm que se tratar, irmãos entre irmãos, porque nós somos devedores do mesmo Cristo. Nós somos devedores do mesmo sangue derramado da cruz. Nós somos devedores do mesmo que escreveu o nosso livro, no livro da vida, antes da fundação do mundo. Nós somos devedores de uma única pessoa. Nós somos devedores de um único plano. Nós somos devedores de uma única graça. Nós somos devedores de uma única misericórdia. Todos nós pertencemos ao povo de Deus. Se assim o somos, devemos nos portar como Cristo se portou. Devemos nos portar com os nossos irmãos, como Cristo se portou com aqueles que estavam à sua volta. Devemos nos portar com aqueles que não fazem parte deste conjunto, que estão fora, mas da mesma maneira que Cristo se portou e se comportou quando sentou com publicanos e pecadores. Ele nos dá uma receita. Se vocês são meus seguidores, andem desta maneira. Nós cantamos aqui, veja que interessante como é a liturgia, como Deus trabalha o seu culto. Nós cantamos que se o mundo vier a ti se conhecer, não foi isso? Quando o mundo vier a te conhecer, mas como que o mundo conhecerá Cristo? Nós cantamos isso no segundo corinho, na minha época chamava de corinho. Era assim que a gente chamava, né, Adriana? Era corinho, na sua época também, Adriana. Nós chamamos de corinho. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Mas como que o mundo conhece a ti? Pedro nos traz uma maneira de que isso pode acontecer. Vejam comigo lá, em primeiro lugar, o que o texto nos ensina. Em primeiro lugar, esse texto maravilhoso nos ensina o trato que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Nós vamos à igreja, nós vamos fazer culto. Eu sou apaixonado por isso. Nós vamos à igreja fazer culto. Nós vamos encontrar os nossos irmãos. E lá nessa igreja, como nós nos tratamos como os irmãos? Afinal, nós somos irmãos uns dos outros. O sangue derramado é o mesmo para todos nós. Nós participamos da mesma graça, já dito aqui. Ele diz, antes de mais nada, no verso 8, acompanhe comigo essa simples leitura. Ele diz, finalmente, para vocês que estão em Cristo, sede todos de igual ânimo, sede todos compadecidos, sede todos fraternalmente amigos, sede todos misericordiosos, sede todos humildes. Mas todos, ou eu posso ficar de fora disso? Pedro fala, finalmente, todos nós que um dia fomos alcançados pela mão poderosa do nosso Senhor, finalmente, todos nós, sejamos isso que aqui está dito, e vamos trabalhar um pouco nisto. Em primeiro lugar, dentro deste ponto, Pedro diz, finalmente, sede todos de igual ânimo. Sede todos de um mesmo pensamento em relação a Cristo e as coisas de Cristo. Sede todos uma unidade. Somos diferentes. Temos temperamentos de um jeito, temperamentos de outro. Uns gostam de Nescau, outros gostam de Toddy. Mas todo mundo gosta de um achocolatado.
Somos diferentes, nós temos, mas concordamos e gostamos. Ele diz então: finalmente, sede todos unidos no mesmo pensamento, porque não são de Paulo, não são de Pedro, não são de Apolo, são de Cristo. Finalmente, quando estiverdes reunidos na minha casa com os filhos, co-herdeiros de Cristo, sede todos do mesmo pensamento. Disputas não são devidas em nosso meio. Porfias não devem encontrar lugar naquele local que Deus nos chamou para adorar, longe dele muito menos, mas quando na igreja, isso não deve fazer parte. Pedro está dizendo: sendes de um único ânimo, todos nós. Nós pregamos a Cristo como Salvador, meus amados irmãos. E como que a terra se encherá da sua glória quando ouvirem que nós pregamos. Vejam que interessante. Eu vou ler para vocês o que está em João 17, 21 a 23. Se quiser projetar, por favor, pode projetar. Olha isso, ele diz assim: a fim de que todos, isso é Cristo falando, aquele que morreu por nós naquela cruz, aquela cruz que era nossa, aquelas dores que eram nossas, ele suportou. Aí ele diz assim, ele está conversando com o Pai. Aí ele fala: Pai, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a consequência, olha causa e consequência. Quando nós somos um, o mundo crê e Deus realmente enviou Jesus Cristo. E quando nós estamos brigando e todo mundo vê essa briga aí fora, o que o mundo fala? Não são aqueles que professam o nome de Cristo Jesus? E ele conversa com o Pai e diz: Pai, que nós sejamos um, como eu sou com o Senhor. Ele diz mais no verso 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu, Cristo, neles, e tu, ó Pai, em mim, Jesus Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Ele quer nos aperfeiçoar na unidade, para que sejamos uma pessoa só em Cristo. E olha que interessante isso, esse aperfeiçoamento, para que o mundo conheça que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me amaste. Finalmente, sede todos de um ânimo apenas, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Portanto, as atitudes que nós temos para com os nossos irmãos reverbera no exterior aquilo que nós vivemos. Finalmente, todos em um só ânimo. Ele diz mais ainda: finalmente, sede todos compadecidos. Compadecer-se, sentir compaixão por outra pessoa. Aquela pessoa está sofrendo, é irmão meu, faz parte do mesmo corpo que eu. Finalmente, demonstre aquilo que eu paguei por vocês naquela cruz, sendo compadecidos, tendo compaixão com os seus irmãos. Mas eu queria brigar com meu irmão, dá para ser? Não. Eu escrevo a vocês: tenham compaixão do seu irmão. Eu tenho falhas, você tem falhas, nós não somos perfeitos. Aquele calcanhar de Aquiles, como disse Filocteles naquele desenho da Disney, né? Aquele calcanhar. Se não fosse aquele calcanhar, Aquiles seria o maior dos guerreiros que eu já treinei. O nosso calcanhar. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda sofremos por aqui. Ora, quando Paulo escreve aos Coríntios sobre a compaixão, ele nos ensina de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Nós não somos células separadas dentro de um mesmo corpo, como se aquela célula que sofre não atingisse a nós. Nós fazemos parte, nós passaremos a eternidade juntos. Já pensaram nisso? Estaremos todos lá juntos pela eternidade. Portanto, nós sofremos com aqueles que sofrem.
Nós devemos ter compaixão, se compadecer. Mas o nosso lufa-lufa espiritual, com muito bem orado pela nossa querida irmã, esposa do Rogério, por isso que é o nome dela. Ela diz assim: Deus, que nós possamos frear um pouco a nossa vida e vermos mais da sua glória. Isso é liturgia, isso é maravilhoso. Queremos ver mais da sua glória, assim como quero ver mais do meu irmão também. O que ele sofre, Deus, porque o que ele sofre é o que eu sofro, e se eu não sinto isso, alguma coisa está errada comigo. Finalmente, sedes comparecidos, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem, e se um deles é honrado, com eles também se regozijam. Veja que interessante a situação que ele coloca aqui. Como nós somos muitas vezes, ele diz: se alguém é honrado, com eles todos se regozijam. É assim mesmo que nós nos comportamos? Ou quando alguém ganha ou recebe alguma coisa, a inveja encontra um lugar tão gostosinho em nosso coração, que nós falamos assim: mas viu o que aconteceu? Viu lá o que fizeram lá, ele ganhou isso daí, hein? Nossa, viu que lá? Sendo que Pedro vem nos ensinar que se ele ganhou, nós devemos nos regozijar com isso, porque é um irmão nosso, era a nossa carne. Somos cordeiros, fomos comprados para isso. Devemos nos compadecer, de forma que sofrer com os que sofrem, e se alegrar, se regozijar com aqueles que se alegram. Pedro vai além. Veja que é um versículo tão pequeno, mas nos ensina tantas coisas. Ele diz assim: finalmente, sede todos fraternalmente amigos. Podemos ser só amigos? Não. Pedro diz: sede fraternalmente amigos. Amem-se. Amem-se. Sejam amigos uns dos outros. Nós somos irmãos uns dos outros. Que é uma história boa sobre irmandade. Diz-nos a história que certa feita existiam 12 irmãos. E tinha um que recebia túnica colorida. Aí os outros, em vez de falar assim: nossa, ele ganhou uma túnica colorida, hein? Que bom. Bom para você, bonita essa túnica. O que os irmãos faziam? Com inveja. E resolveram jogar esse rapaz num poço. E resolveram vender esse rapaz. Esse rapaz então ficou na casa de um certo guarda, de um certo capitão da guarda por tanto tempo. Interpretou sonhos. Foi elevado a uma autoridade superior. Quando ele se encontra de novo com os seus irmãos, fraternalmente amigo dele, os ama, ele diz: vocês pensaram alguma coisa, mas Deus fez isso para que o seu nome fosse glorificado. Ele podia fazer outras coisas, não podia? Podia chamar o exército, matar todo mundo. Vamos acabar com esse negócio aqui. Eles fizeram isso comigo, como se nós fôssemos alguma coisa diante de Deus, como se tivéssemos algum crédito para com isso. Ele diz: eu sou José, o seu irmão. Oh glória! Eu sou José, o seu irmão. Eu amo vocês de uma maneira que vocês não entendem, apesar de tudo que vocês fizeram comigo. Venho aqui me dar um abraço. Diz a Bíblia que ele abraçou. E depois chamou Jacó, seu pai, e o abraçou também, porque há tanto tempo não o via, mas ele conhecia a epístola de Pedro, escrita antes da fundação do mundo para nós. Fraternalmente amigos. Meus amados irmãos, finalmente, sede todos misericordiosos. Como é difícil. Sede todos misericordiosos. Misericórdia. Seja bondoso, meu amado irmão. Seja bondoso com o seu irmão. Esteja sempre pronto a ajudá-lo. E aqui vem uma parte que nós podemos achar difícil. Esteja sempre pronto a desculpar-lhe os defeitos e as suas faltas. Isso é ser misericordioso. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
cheios de defeitos e de falhas, assentado no conselho da Trindade, ele elabora um plano para buscar alguém que tem falhas e defeitos. Quem somos nós então no trato com os nossos irmãos para discutirmos sobre isso? Finalmente, sede todos misericordiosos, sede bondosos, sede prontos a ajudar o seu próximo. Olha que história! E a Bíblia é um livro muito interessante. A Bíblia nos traz várias histórias. Conta-nos a história, certa feita, que havia um rei, ele foi empossado. Esse rei recebeu o trono, foi o segundo rei, é o rei mais lembrado deste lugar. E ele chega então para os seus servos e diz assim: existe ainda alguém da casa de Saul, olhe isso, preste atenção nisso, para que eu possa tratá-lo com bondade? Perseguido, se escondia, lutava contra este Saul, fugia dele. Quando elevado à posição de rei, nós, quando elevados a certas posições, nós não gostamos das coisas pretéritas e não nos voltamos para ela, em certo sentido. Ele vai almoçar, ele se senta com os seus, chama um dos seus e diz: existe alguém da casa de Saul que ainda vive, para que eu possa tratá-lo com bondade? Isso se chama misericórdia. Eu quero tratá-lo com bondade. Ele vai dizer que é por causa do amor por Jonatas. Mas prestem atenção nisso. Existe alguém na casa daquele que me perseguia, ainda vivo, para que eu possa tratá-lo com bondade. Eles trazem essa pessoa. É maravilhoso esse quiz. O nome dele é Mefibosete, para concurso público, para concurso dentro da igreja. Vamos fazer quando a gente faz lá aquelas nossas gincanas bíblicas, né? Ele traz Mefibosete. Mefibosete fala assim: não, mas eu não mereço nada disso, ó rei, eu não mereço me assentar na sua presença. Davi diz: não é sobre isso que nós estamos falando. Davi diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Eu preciso dizer para você, meu irmão, se nós não somos misericordiosos, nós não somos cristãos. Se nós não somos misericordiosos, aquela misericórdia que nos alcançou, nós não somos cristãos. Aquilo que nós merecemos, nós não recebemos. O inferno estava de portas abertas para nos receber. Satanás tinha sorriso largo, achando que nós iríamos para ele, nós merecíamos isso. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Cristo Jesus morre por nós, por causa do grande amor que Deus tem para conosco. Nós recebemos misericórdia, e para o nosso irmão nós não podemos dar. Finalmente, sede todos misericordiosos. Ele vai além. Finalmente, sede todos humildes. Oh, que tristeza! Oh, que tristeza sermos humildes diante do nosso irmão. Oh, que tristeza nos portarmos numa situação de submissão diante do nosso irmão. Isso é humildade. Sendo que Cristo foi submisso até o fim. Até uma morte de cruz. Foi submisso àquilo, desceu da sua glória, se esvaziou. É um texto que nós podemos trabalhar outra hora. Se esvaziou, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai novamente. Se humilhou, se submeteu à vontade do Pai. Porque eu sou o menor dos apóstolos, disse Paulo, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios. Guarde isso. Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Aleluia. Porque nós somos o que somos, tão somente pela graça de Deus. Porque se as parcas quisessem cortar o fio da vida, desceríamos para o Hades.
agora. Mas nós somos o que somos pela graça de Deus. Lembre-se sempre disso quando olhar para o seu irmão. Nós não somos maiores do que ele, em fase alguma. Nós só somos e chegamos até onde estamos, porque a mão do Senhor nos tem acompanhado. Finalmente, sede todos humildes. Esse é o trato com os nossos irmãos. Que sejamos todos de igual ânimo, compadecidos, misericordiosos, fraternalmente amigos, humildes. Mas Pedro nos ensina mais coisas ainda. Vejam lá no verso 9, parte A. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. A parte A do verso 9, ele vai nos dizer: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Mas nós gostamos disso. Viu o que aquele irmão fez comigo? Eu vou fazer com ele agora. Viu a maneira como ele me tratou? Eu vou tratá-lo dessa maneira agora. Viu como as pessoas têm me tratado lá fora? Eu vou responder na mesma moeda. Então não somos de Cristo. Porque sendo injuriado, não proferiu injúria contra ninguém. Sendo tratado da maneira como foi, não tratou a eles da mesma maneira. Antes, honrou ao seu Pai e Senhor de todas as coisas, sendo manso, humilde, submisso. Então nós não podemos tergiversar? Podemos. Apologética? Podemos. Defender a fé? Podemos. Óbvio que podemos. Mas precisamos exalar o doce perfume de Cristo aonde nós estivermos. No nosso trabalho, na nossa casa, em todos os lugares. Veja que interessante, a palavra bem dizer, ela tem aqui o sentido de abençoar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele diz isso para nós. Pelo contrário, bem dizendo. Ou seja, me tratam mal, trazem acima de mim injúrias, e eu vou bem dizer-lhe? Sim. Nós vamos saber que tem uma causa e consequência disso. Acompanhe o texto. Nós vamos bem dizer-lhe, nós vamos abençoá-los, nós vamos abençoar aquele que traz palavras pesadas sobre nós. Vamos. Paulo diz: e não nos fatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Nós somos diferentes. Nós somos chamados para sermos diferentes. Nós temos que ser diferentes. Emmanuel Kant, em sua obra A Crítica da Razão Pura, estudou isso na faculdade. Se não estudou, tem que voltar lá ver isso. Ele nos traz o fundamento básico de como as coisas devem ser. Sabem como as coisas devem ser? Resumindo a Crítica da Razão Pura, elas devem ser. É um livrão assim. Na prova, se responder isso daí, ganha os pontos. Porque ele nos ensina a Crítica da Razão Pura, o dever ser. Nós chamamos isso de imperativo categórico. Fica bonito também responder isso. Nós chamamos isso de imperativo categórico. Mas veja, alguma coisa dá para ser e outra não. Ele nos ensina, não, deve ser. É o dever ser. É o imperativo categórico. Nós devemos ser assim. Nós devemos agir assim. Quando injuriados, bem dizemos. Dever ser. É assim que nós devemos ser. Quando perseguidos, suportamos. Mas eu não aguento mais isso. Eu acho muito difícil esse tratamento. Paulo continua discorrendo, escreve aos Romanos dizendo: não torneis a ninguém mal por mal. Mas ele não acaba aí. Ele fala assim: esforça-te para fazer o bem. Ah, veja, tudo bem, eu não vou lá, né? O Neto falou umas palavras que eu não gostei, vou falar umas palavras também que eu não gosto para ele. Não, tá bom, não vou falar. Ah, mas eu queria falar: esforça-te. É isso que ele fala.
tenha forças, não faça isso. Se esforce para fazer o bem perante todos os homens, mas eu não gosto muito, eu acho que Paulo ainda é meio raso, então Cristo vem falar conosco. E ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele bota um ponto e vírgula e nos traz umas consequências de tudo isso, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Pois se você ama quem somente ama, se você cumprimenta só quem você gosta, que recompensa você tem? Você não é nem um pouco diferente daqueles que são lá fora. Por isso Deus nos chama a nos amar os nossos inimigos. Fazer para alcançar? Não. Vamos fazer isso porque nós fomos alcançados. Eu não vou fazer isso então para alcançar salvação. Eu vou fazer isso porque aquele pedacinho do céu que está preparado para mim, aquele pedacinho tão gostoso que eu sei, ele já é meu. E sabedores que somos forasteiros neste lugar, que iremos para Canaã celestial, eu já tenho isso. Portanto, eu trato os meus irmãos e aqueles de fora da melhor maneira que eu possa tratar, da maneira que Cristo nos tratou. É dessa maneira que Ele nos ensina. Em primeiro lugar, vimos como devemos tratar aqueles que estão conosco na congregação dos santos. Em segundo lugar, vimos como devemos tratar aqueles que estão de fora deste corpo. Por fim, o texto nos ensina que todos esses atos são decorrentes, não de algo que nós fazemos para alcançar, mas de algo que nós já alcançamos em Cristo Jesus. E por essa alegria, nós nos comportamos desta maneira. Veja o que diz lá a parte B do verso 9. Parte B do verso 9 de 1 Pedro, capítulo 3, ela nos diz assim: pois para isto mesmo fostes chamados. Se acabasse por aí. Mas ele diz, a fim de receberdes bênção por herança. Vamos entender isso daqui. Nós não fazemos isso para recebermos as bênçãos por herança. Nós já temos. Nós fazemos isso porque já fomos alcançados. Nós fazemos isso porque a salvação já nos encontrou. E sabedores disso, nós queremos abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Devemos agir desta maneira. Aqui temos uma citação de herança. Quando Pedro escreve a eles aqui, aos judeus ali, aos hebreus, aqueles que estão ali, ele escreve a um povo que entende de herança. Vocês já estudaram a Bíblia desde pequenininho, quando vocês eram da classe Cordeirinhos de Cristo, lembram disso? Nós estamos estudando desde lá. As nossas crianças vêm cantar aqui, acho tão bonitinho. É uma música que nós cantávamos há 40 anos atrás, a Adriana 50. Nós cantávamos quando nós éramos mais novos. E essa música dizia assim: Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim, Faraó se endureceu e não os deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada, liberta-me, Senhor. Agora que livre estou, eu tenho uma herança, porque Canaã é logo ali. Quando Pedro escreve isso, ele está falando de herança. Ele fala de herança para aqueles que entendem de herança. Chamou Abraão. Abraão, saia fora. Saia para fora. Contempla as estrelas, conta a areia. Depois dessa briguinha que você teve aí com Ló, vai um para um lado, outro para o outro. Agora dá uma olhadinha em toda essa terra, Abraão. Perscruta essa terra. Eu vou te dar essa terra por herança. Eu vou te dar essa terra. Ele escreve a pessoas que entendem isso. Vejam o que disse Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Entenda esse texto quando Deus promete a terra. Se coloque neste lugar e imagine Deus conversando com você, Ele prometendo um pedacinho daquilo que nós teremos na Canaã celestial. Deuteronômio capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã,
Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades-Barneia. Sucedeu que no ano 40º, depois de 40 anos andando pelo deserto como forasteiros e peregrinos, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei ao povo, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou no monte, nos chamou antes da fundação do mundo, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte, voltai-vos e partir, ide à região montanhosa. Estão quase chegando. Vai, está acabando essa peregrinação. E a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Vejam que maravilhosa expressão. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai, possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois dele. É a herança que nós temos na Canaã celestial. Já pensou Deus conversando conosco? Por tanto tempo fostes peregrino e forasteiro em terra estranha. Entrai, vinde benditos de meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado para aqueles que eu amo. É isso que Pedro nos ensina, a fim de receberdes bênção por herança. Mas essa herança, como ela é? Muitos trabalham, esperam a herança do pai, e o pai gasta tudo e nós não temos herança. Essa herança nos é transmitida de uma forma incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, a fim de receber-te herança. Abra sua Bíblia e volte um pouquinho a sua Bíblia ainda em 1 Pedro. Aí nós estamos, está pertinho. Se você virar 2 páginas, você já chega. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1. Perdoe. Verso 3 e verso 4. Veja que nós já salvos temos essa herança e por isso tratamos as pessoas desta maneira que salvos somos. Como é essa herança? De que maneira é essa herança? Posso confiar nessa herança? Abra lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejam que herança maravilhosa, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa herança é incorruptível, ela não se corrompe, ela não se perde, ela não se desfaz, ela não se consome, ela está lá, guardadinha. Ela não tem defeito, ela é sem mácula, ela não tem falha alguma, ela é bela, ela é imarcessível, ela jamais perde o seu valor. Você pode falar isso para sua esposa: você é imarcessível, minha amada, jamais murcha. É isso que os hebreus entendiam, como se fossem flores, as flores murchavam. Essa herança é imarcessível, ela não murcha, ela não perde o seu valor. Mas acima de tudo, olha a palavra maravilhosa que Pedro usa: ela está reservada. Ela tem um nome, ela tem o seu nome. É aquele pedacinho do céu que pertence a você. É aquele pedacinho do céu que pertence a você. Ela está guardada para nós até o dia em que nós podemos desfrutar dela nos céus. Olha a terra
Você já não é mais peregrino estranho. Essa é a terra que eu prometi. Essa é a herança que eu deixei reservada para vocês. Vocês já a têm, ela pertence a vocês. Trate o seu irmão com mais carinho e mais amor. Trate as pessoas que estão ao seu entorno com mais carinho e mais amor, porque vocês são diferentes. É isso que ele está nos dizendo. Vejam, meus amados irmãos, não é para herdar uma bênção que devemos abençoar, mas porque nossa herança é uma bênção. Devemos agir dessa maneira. Ainda que venhamos a perder tudo, Deus tem reservado, Deus tem guardado, Deus tem em suas mãos uma herança para nós. Quem sabe se não se voltará e não deixará a posse uma libação, uma oferta de manjares ao Senhor Deus. Quem sabe? Joel, quem sabe se não se voltará? Concluindo, meus amados irmãos, precisamos ser luz e não trevas em nossos relacionamentos. Nós fomos abençoados. Pedro nos ensina que para isto fomos chamados, para abençoar. Quando talvez surgir uma discussão entre irmãos, quem sabe nos lembremos da palavra de Pedro: meu amado irmão, nós não fomos chamados para abençoar? Ah, mas eu acho isso, não, tudo bem. Você pode achar muita coisa. Mas eu ouvi de um homem que andou com Cristo e que através dele, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: abençoe, 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 pois para isto fomos chamados. Cristo tratou com todos, não obstante apenas os da família, mas ele tratou também com publicanos e pecadores. Esse mesmo Cristo que um dia morreu por nós, esse mesmo Cristo que nos substituiu naquela cruz, esse mesmo Cristo a quem toda a glória é devida, esse mesmo Cristo espera isso de nós. O dever ser o mesmo trato para com todos, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, para que quando aqueles que passarem fora da igreja presbiteriana da Silva Jardim, a olhar para dentro dela, diga: lá estão aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo, porque se comportam como Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, não somente hoje, mas por todos os séculos. Amém? Convido a amada igreja